a graça e a paz. Hoje estaremos falando sobre no deserto somos preparados para avançar. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Abençoa todos que estão adicionados no Pilares da Edificação e a cada família representada. Que nossos corações estejam totalmente abertos para ouvir e praticar a tua palavra. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, uma ótima noite a todos. Desde já desejamos uma semana abençoada, no nome de Jesus. No deserto somos preparados para avançar, né? Essa mensagem eu creio que vai falar ao coração de muitos. No deserto somos preparados para avançar. Se tomarmos por princípio que o deserto é um lugar temporário, é um lugar de passagem, e não aonde devemos permanecer, né? Então, podemos encarar o deserto como um lugar pedagogo. E nesse lugar pedagogo, que é o deserto, podemos aprender várias lições. Se olharmos para a história bíblica, nós vamos ver que existem relatos que nos encorajam. Vai nos encorajar a prosseguir no deserto. Nós vemos que o povo do deserto, lá no passado, o povo do deserto, Deus alimentou eles com o maná. Embora a grande parte ficou ali no deserto devido à sua incredulidade, mas Josué e Caleb avançaram. Amém. Nós vemos o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus, permaneceu ali durante 40 dias ali no deserto, mas ele não permaneceu no seu ministério no deserto. Ele saiu do deserto. Nós também sairemos do deserto. Porque o deserto é um lugar que nos prepara para avançar. É um lugar de aprendizado. E no deserto somos fortalecidos, somos forjados para que o propósito de Deus se cumpra por meio de nossas vidas. E nós somos fortalecidos no deserto para avançarmos. Bem, então precisamos aprender. O Elias, nós vamos falar aqui do profeta Elias, né? Nós vamos falar aqui do profeta Elias. Elias permaneceu no deserto ali um tempo. Mas temos algo a tirar, retirar, extrair dessa lição para as nossas vidas. Quando estiver no deserto, olharmos para a grandeza do nosso Deus. Os olhos dele estão voltados sobre as nossas vidas. E no deserto somos fortalecidos, preparados para avançarmos e assim glorificar o nome de Deus. Lá no livro de 1 Reis, no Antigo Testamento, o livro de 1 Reis, no capítulo 17 até o 19, a gente vai falar ali da luta de Elias com os profetas de Baal, com Elias enfrentando ali os profetas de Baal, Elias frente a frente com Acabe, né? E no capítulo 19, vou tomar por partida aqui, o versículo de número 9, o texto diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vamos entender aqui então o contexto. Elias, ele fala com Acabe, né? Havia ali uma seca, né? Devido ao estado de idolatria de Israel por causa do pecado. E Elias vai falar com Acabe, Elias confronta Acabe, mostrando o porquê do pecado, né? Elias desafia os profetas de Baal, Elias ora, e o Senhor, né, envia fogo do céu ali para consumir o holocausto em frente aos profetas de Baal, ali no monte. Elias, ele mata os profetas de Baal, mas Elias se vê ameaçado por Jezabel, porque tudo isso que Elias faz, Acabe vai contar a Jezabel, sua esposa. E Jezabel, então, ameaça, manda uma mensagem ameaçando Elias de morte, prometendo-lhe matar. Vamos entender que a Bíblia fala que Elias, esse homem que enfrenta Acabe, que mata os profetas de Baal, que ora e desce fogo do céu. Mas o texto, a Bíblia vai nos falar, nos mostrar, que Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que eu e você, que nós. Lá no livro de Tiago,
né, o meio-irmão de Jesus, Tiago, capítulo 5, versículo de número 17, o Tiago ele vai dizer assim, ó. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E, por 3 anos e 6 meses, não choveu. Então, esse homem que ora, esse homem que enfrenta os profetas de Baal, esse homem que clama a Deus e Deus envia o fogo do céu ali para queimar o holocausto, a Bíblia fala, o Tiago vai falar, que ele era um sujeito às mesmas fraquezas que nós. Nós como crentes no Senhor, nós não somos super-homens. A irmã que é crente no Senhor não é uma super-mulher. Continua sendo feito de carne e de osso. Temos nossas fraquezas, nossas limitações, sim. Mas há um Deus que nos fortalece. Elias, esse homem que fez tudo isso, era um homem sujeito às fraquezas como nós, assim como o Tiago disse. E Elias vai para o deserto, ele está fugindo de Jezabel, ele está com medo de Jezabel. Esse homem que enfrenta Acabe, esse homem que enfrenta os profetas de Baal, esse homem que desafia os profetas de Baal e faz o fogo descer, agora ele está em frente a uma situação inesperada para ele, desconhecida para ele. E ele sente medo. No versículo 5 e 6 do capítulo 19, de 1 Reis, o texto vai dizer assim o texto, ó. E deitou-se, versículo 4, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Então veja que Elias, ele foge para o deserto, fugindo de Jezabel. O medo toma o profeta. Quantas pessoas estão ouvindo essa mensagem e outrora elas desafiavam os inimigos, orava, jejuava. Quantas pessoas venciam suas batalhas, venciam as batalhas, estavam no auge. Quantas pessoas estavam indo muito bem, mas de repente, frente a uma notícia, o medo o abate. De repente, frente a uma notícia que ela recebeu, ela permite o medo invadir a sua alma. Então, ela esquece tudo que havia feito. Ela deixa para trás tudo aquilo que havia feito. E caminha para o deserto. Vai para o deserto, se refugiar no deserto. Mas o Senhor sustenta no deserto, preparando para a jornada. Ali no deserto, o Senhor sustenta o profeta. Envia um anjo, né, para sustentar, fortalecer o profeta. Mostrando que no deserto, estamos sendo preparados para uma jornada. No versículo 7, capítulo 19, o texto diz assim, ó. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. A jornada pode ser longa, mas há um Deus que cuida de nós no deserto. Amém. Nos momentos de fraquezas, nos momentos que estamos passando pelos desertos, nos momentos de ameaça, que somos ameaçados, o Senhor cuida de nós. Quantos crentes estão se sentindo ameaçados? Quantos servos de Deus estão se sentindo ameaçados? Mas o Senhor cuida dos teus servos, mesmo no deserto. O Senhor nos prepara no deserto, nos sustentando com alimento sobrenatural. Sobrenatural. O versículo 8 diz assim, ó. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, veja que o Senhor sustenta com alimento espiritual. No deserto, o Senhor nos fortalece. Amém, Jesus. Sentarmos na presença de Deus, ele diz assim, andou 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento. E foi para o Monte Horebe na presença de Deus. No deserto, nós somos fortalecidos, nós devemos buscar o Senhor. Ir ao monte significa ir à presença de Deus. Buscar a presença de Deus para continuarmos as jornadas. Há um propósito de Deus em nossas vidas. Que nós passemos o deserto, mas nós necessitamos de estar na presença de Deus. Esse alimento que Elias recebeu foi um alimento espiritual, foi um anjo que trouxe e o fortaleceu para ele ir até a presença de Deus. Porém,
Porém, o texto vai dizer que Elias, ele se esconde numa caverna. Ele se esconde dentro dos seus medos. Ele se esconde dentro do seu fracasso. Ele se esconde ali dentro de uma caverna. Quantas pessoas estão no deserto, ao invés de ir à presença de Deus, mergulham nos seus medos, mergulham nos seus fracassos, e por isso não avança. Elias foi fortalecido pelo anjo, aquele alimento que o anjo deu ali para ele, que o Senhor envia, é para que ele andasse, a jornada era cumprida, até Horebe, até a presença de Deus. Mas Elias se alimenta e vai se esconder. Quantas pessoas estão no deserto, recebem uma palavra para encorajar ela. Deus envia uma palavra para encorajá-la, para fortalecê-la, para continuar caminhando. Mas ela se refugia nos seus medos, se refugia na escuridão dos seus fracassos. Veja que ele foi passar a noite numa caverna, isso significa numa escuridão. Quantas pessoas entram em trevas por deixarem de estar na presença de Deus nos desertos? Quantas pessoas estão assim, mergulhadas em seus fracassos, em seus medos, fugindo da presença de Deus? Quantas pessoas estão assim? Bem, mas no deserto o Senhor envia a provisão. Nunca vai nos deixar só. Em nossas fraquezas podemos contar com a presença do Senhor. E nessa fraqueza, no deserto, sempre seremos confrontados. Quando estamos no deserto, o Senhor sempre vai nos confrontar com a palavra. Você pode se esconder nos seus medos. Você pode se refugiar nos seus fracassos. Você pode se refugiar nos seus desânimos, como estava Elias. Mas o Senhor sempre vai enviar uma palavra para te confrontar. Porque o deserto não é um lugar de você permanecer. É um lugar de passagem. Então Deus pergunta para Elias: o que fazes aqui, Elias? No versículo 9 diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Essa pergunta é muito boa para que nós possamos fazer a qualquer momento. Essa pergunta muitas pessoas deveriam fazer nesse exato momento. O que você está fazendo mergulhado dentro dos seus medos? O que você está fazendo se escondendo dentro dos seus fracassos? O que você está fazendo se escondendo nessa solidão? O que é que você está fazendo permanecendo escondida dentro do seu desânimo? Essa é a pergunta que Deus faz para Elias: o que fazes aqui? Eu te dei o alimento, te fortaleci para você andar e buscar na minha presença. O que você faz aqui escondido? Quantas pessoas recebem palavra para ser encorajadas, para continuar caminhando e glorificar o nome de Deus, estão paradas, escondidas dentro de seus medos, dentro dos seus desânimos. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor vai nos preparando. Elias se sentia abandonado, porque ele vai dizer assim, no versículo 10, e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matar. Então, veja que Elias, ele se sente só, ele está se sentindo só, aquele homem que foi sozinho enfrentar Acabe, aquele homem que sozinho, confiando em Deus, orou a Deus, enfrentou os profetas de Baal. Agora está se sentindo só, porque deixou de olhar para Deus, deixou de olhar para o propósito de Deus e começou a olhar para a sua própria vida. Ele está dizendo assim: agora procuro me matar. Ele estava preocupado com a própria vida dele. Quantas pessoas não saem das cavernas do deserto que estão preocupadas com suas próprias vidas? Deus tem um propósito na vida dela, Deus tem algo a realizar por meio da vida dela, mas ela está preocupada com a sua própria vida e se esconde dentro das cavernas do medo, dentro da caverna do fracasso, dentro dessas cavernas da solidão. Quantas pessoas estão assim? Mas Deus, Ele age com amor. Deus, Ele age com amor. Deus trata com amor e ensina a Elias que ele tem muitas ferramentas
disponível para fortalecer e cumprir os seus propósitos. Deus chama Elias para fora da caverna. Deus diz assim, ó, versículo 11, e ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Ele está dizendo, sai para fora dessa caverna e põe na minha presença. Esse deserto não é para você permanecer, esse deserto é de passagem. Deus está falando, sai para fora deste medo, sai do medo, sai da ansiedade, sai desse sentimento de que está sozinho, dessa solidão. E Deus será contigo. Ele está dizendo, sai fora, sai para fora, entra na minha presença. Aquele alimento que Elias recebeu pelo anjo, é para ele ir até o Monte Horebe se colocar na presença de Deus. Nós necessitamos, mesmo no deserto, andarmos na presença de Deus. Então, no deserto não é lugar de se esconder, porque Deus é o nosso refúgio. Nós não precisamos esconder dentro dos nossos medos, dentro das nossas ansiedades, da solidão, dentro dos nossos fracassos, preocupado com nossa própria vida, porque nós entregamos a nossa vida a Ele, pertence a Ele, Ele cuida de nós, Ele é nosso refúgio. Né? Lá em Isaías 28, 16, o profeta Isaías diz assim, no final do versículo diz assim, ó, 16, parte C. Aquele que crê não foge. Aquele que crê não foge. Aquele que crê que Deus tem um propósito pela sua vida. Aquele que crê que Deus o chamou, não foge, mesmo no deserto. Não foge. No deserto precisamos estar em total comunhão com Deus para perceber o seu agir e a maneira que Ele deseja tratar conosco. Então, nós necessitamos estar sempre na presença de Deus para percebermos as orientações de Deus. Como Deus quer nos tratar. O Senhor, Ele vai falar com Elias. Ele diz assim, ó, Deus não conversou com Elias. Ele não deu as orientações para Elias enquanto Elias não saiu fora da caverna. Ele diz assim, ó, versículo 11, ele diz, sai para fora, ponte no monte perante a minha face. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Então, Elias viu o fogo descer do céu. Né? E agora Elias obedece ao Senhor e sai para fora da caverna e ele fica esperando acontecer somente os extraordinários. Elias está esperando manifestações, mas o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no fogo. Quantas pessoas estão no deserto? Ela está esperando movimentos. Quantas pessoas estão no deserto, elas querem ver manifestações, milagres. Quantas pessoas estão no deserto, estão esperando manifestações, profetas profetizarem na vida dela. Estão esperando, como diz aí alguns, o fogo descer. Quantas pessoas estão esperando manifestações? Mas o texto vai nos dizer assim, ó, versículo de número 12. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Então, Elias estava esperando manifestações. Como muitos estão esperando no deserto, manifestações. Eu estou esperando o Senhor manifestar o seu poder para mim sair do deserto. Elias também estava assim. Mas Deus aparece a ele numa voz suave e mansa. Eu quero te dizer que fortalece a pessoa no deserto é a voz do Senhor penetrando no coração do homem. Amém, Jesus. Essa voz do Senhor que penetra no coração do homem e fortalece o espírito. No deserto nós não precisamos de manifestações. No deserto nós não precisamos de procurar os extraordinários. Nós precisamos de procurar a presença de Deus, a palavra de Deus, o alimento espiritual.
Era isso que Elias precisava. E é isso que muitas pessoas estão precisando. No deserto, ser fortalecida espiritualmente. Deus não deu a Elias nenhuma carruagem de ouro. Deus não deu a Elias um castelo para ele permanecer e refrescar-se. Sair daquela caverna e ir para o castelo. Não. Mas deu a sua palavra, que é o mais importante. Não fique esperando no deserto movimentos, profecias. Não fique esperando no deserto coisas materiais. Mas creia que o Senhor quer te dar a palavra que te fortalece para você continuar. E Deus então vai fortalecer a Elias. O Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto, não estava no fogo, mas o Senhor, por meio da sua palavra, fortalece o profeta. O Senhor apresenta a Elias uma voz mansa e delicada. Muitas das vezes é isso que nós precisamos. A voz do Senhor, ela entra no nosso coração como água viva, que refresca a nossa alma no deserto, para continuarmos caminhando. Isso é o que realmente é necessário, né? A palavra de Deus nos fortalece, dando-nos a oportunidade de continuarmos a jornada. A palavra de Deus, quando estamos no deserto, não vem com promessa, você vai ter isso, você vai ter aquilo, eu vou te dar isso. Ela vem nos fortalecer e nos dando a oportunidade de continuar. Ele está parado. Quantas pessoas estão abortando o processo de passar pelo deserto, porque estão parando, se enfiando nas suas cavernas do medo, nas suas cavernas da decepção, da desilusão, da amargura. Quantas pessoas estão abortando o processo? E Deus quer que você continue. Deus queria que Elias continuasse porque havia um propósito. Então a palavra de Deus nos fortalece dando oportunidades. No versículo 15, diz assim, ó. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria, também a Gel, filho de Nizim. Ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Então Deus fortalece, encoraja para retornar, porque tem uma missão. No deserto, Deus nos fortalece para continuarmos no propósito qual Ele tem designado para nossas vidas. Então veja que Elias ali, ele recebe 3 incumbências, né? Ele recebe a incumbência de ungir Hazael, rei da Síria, Gel como rei de Israel e Eliseu, o profeta. Ele recebe 3 missões. Ou seja, Deus está falando para ele, ó, continue, não pare, persevere. É isso que Deus espera de cada um de nós. No deserto, continue marchando, não pare, persevere em andar na presença de Deus. Porque com certeza você passará esse deserto. Quem tem propósito, né, não para. Lá no Salmo 37, o versículo 23, o texto diz assim, ó, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Então o Senhor firma os passos do homem bom. Quem é este homem bom? Aquele que anda em obediência ao Senhor, na presença do Senhor. Não se esconde em cavernas. Então o Senhor firma os passos desse. E o Senhor tem prazer nos passos dele. Então o Senhor o abençoa. O Senhor derrama bênção sobre a vida daquele que permanece, persevera, não para, não se esconde nas cavernas do deserto. Então, quem tem propósito, não para no deserto porque não tem plateia. Elias, ele vai dizer, eu só fiquei, só eu fiquei, não tem ninguém para aplaudir. Eu matei lá os profetas, não tem ninguém para aplaudir. Deixa eu te falar para você, quem tem propósito, não para esperando plateia. Se não tiver plateia, caminhe só, que o seu propósito é com Deus. Você não precisa de plateia, você precisa da presença de Deus. Quem tem propósito, não para perdendo tempo para os aplausos. Não fique esperando aplausos no seu deserto. Saiba que Deus está com você, isso é o mais importante. Quem tem propósito, não para esperando o reconhecimento de homens. Elias esperava que Jezabel, que Acabe, reconhecesse o que foi feito no monte. Não fique esperando o reconhecimento de homens no deserto. Basta que o Senhor, que a graça do Senhor esteja com você, te abençoando. Isso é suficiente para a sua caminhada. Elias não morreu no deserto. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Elias, depois de cumprir os seus propósitos, o Senhor o arrebatou. Elias foi arrebatado. Elias não morreu no deserto. Aquele que persevera no deserto como o Senhor também
irá para a glória, será levado para a glória. Na vinda do Senhor Jesus e Salvador, subiremos com Ele, não ficaremos nesse deserto, porque deserto não é o lugar daquele que tem um chamado. O deserto não é lugar de você permanecer, é o lugar de você romper. Você só pode romper o deserto na presença do Senhor, sendo fortalecido pelo Senhor, caminhando com o Senhor e não se escondendo nas cavernas. Infelizmente, tem muitas pessoas se escondendo no medo, se escondendo na ansiedade, se escondendo na solidão. Mas o Senhor te chama para continuar, caminhar. Ele está te fortalecendo nesta noite. Eu quero orar por você, que de repente está assim, como Elias. Elias pediu até mesmo a própria morte. Elias já estava pensando em desistir, passando a noite na escuridão, entrando nas trevas, numa caverna, é trevas, é escuridão. Elias já estava entrando nas trevas. Eu quero orar por você, para que você possa, nessa situação, ouvir a palavra do Senhor, ser fortalecido, que o Espírito de Deus te fortaleça, para você romper. E o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço por essas vidas que ouvem esta mensagem e talvez estejam igual a Elias, frustrados, desanimados, desencorajados, com medo, se escondendo, esquecendo das provisões do Senhor, esquecendo da sua proteção, esquecendo que o Senhor é um Deus que está em todos os lugares, que conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas necessidades, e não precisamos de nos esconder, mas confiarmos no Senhor, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, nos livra. E nesse deserto o Senhor está conosco. Mesmo no deserto, o Senhor providencia um manancial de águas àqueles que têm sede de Ti, da Tua justiça, da Tua palavra. Então te peço, Senhor, fortalece essa pessoa, que ela possa abrir os olhos espirituais, não ficar esperando por movimentos, por manifestações como Elias, mas que saiba receber com mansidão a Tua palavra, guardá-la no coração, ser encorajadas a permanecer fiel à Tua palavra e continuar caminhando para aquilo que foram chamadas. Elias precisava de ser fortalecido, ouvir a Tua palavra para continuar nos propósitos do Senhor. Todos nós estamos aqui de passagem, fomos chamados para que o seu propósito, Senhor, se cumpra por meio das nossas vidas. E não há possibilidade de cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas, nos escondemos em cavernas, no meio da escuridão, porque fomos chamados para ser luz neste mundo. Então que essas pessoas sejam encorajadas dessa maneira, que esta palavra venha encorajar esta pessoa que no deserto, ela não necessita daquilo que ela tanto almeja, mas o que ela necessita o Senhor tem para dar, a palavra do Senhor. A palavra que alimenta, que sacia a sede, que encoraja, que fortalece. A palavra que liberta do medo. A palavra que faz com que essa pessoa venha a ser aprovada nesse deserto. É isso que eu te peço, Jesus. Fortalece cada uma delas. Em nome de Jesus eu te peço. Te agradeço. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.